Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Amaury Silva. Minha presença aqui é a partir de um convite do professor Lélio Calhau para falar com vocês a respeito de um aspecto da literatura junto com criminologia e ciências criminais. Eu selecionei aqui uma obra esplêndida, canônica, clássico da literatura, A Peste de Albert Camus, lançada em 1947. É um livro extremamente observado no contexto atual, em virtude da pandemia da Covid-19. Ele suscita uma série de questões. Aliás, como toda a obra de Camus, há uma correlação da sua perspectiva filosófica do existencialismo e do absurdismo com relação a temas ligados muito proximamente ao direito. Digamos assim, Albert Camus é um escritor que nenhum jurista, que nenhum estudante de direito, que ninguém que se dedique ao direito pode deixar de ter na sua biblioteca. Em A Peste, lançada em 1947, Camus utiliza justamente uma questão relacionada a uma doença contagiosa, grave, mortal. Ele faz uma metáfora, um paralelo com relação ao movimento nazista que acabava de ser derrotado ou de ser superado no período da Segunda Guerra Mundial, mas ainda tinha seus tentáculos vinculados, ainda até tem, né, digamos assim, atualizados para o mundo de hoje. E ele compara, então, a peste ao movimento fascista, ao movimento nazista. Ele situa a elaboração do enredo em uma pequena e pacata cidade da Argélia, chamada Oran, onde vai se desenvolver toda a estrutura narrativa. Alguns ratos começam a aparecer mortos, a surgirem dos bueiros, dos lixões. Eles passam a contaminar de forma sistemática a população e diversas enunciações são possíveis a partir desse evento sinistro que muda de maneira abrupta as relações entre aquelas pessoas que até então tinham um clima ameno, um clima cordial, um clima de desenvolvimento de suas atividades nos diversos nichos que são surpreendidos pela catástrofe da peste, provocando um cenário realmente devastador. Não obstante, várias estruturas da cidade sejam afetadas pelo desenvolvimento da doença. Por exemplo, a questão religiosa é posta à consideração, a questão de uma das personagens ser um ex-suicida, até então arrependido, que não se sabe muito qual que é a sua relação com a doença, também é posta como uma das manifestações. De modo também muito participativo a figura da personagem Ryo, que é um médico que vai ficar responsável juntamente com o prefeito para desenvolver os mecanismos de gestão daquela epidemia, não só no aspecto sanitário, mas tudo se desenrola para se estabelecer ali uma necessidade de urgência, e nessa urgência se recolhe, se reconhece uma espécie de pacto pela solidariedade. Mas no aspecto criminológico, no aspecto penal mais propriamente dito, embora haja uma, digamos assim, uma fartura muito grande para se poder analisar sobre outros aspectos antropológicos e sociológicos, diversos personagens a peste, no aspecto criminológico, aquele que me traz a maior ênfase é a figura do jornalista Rambert. Ele é um francês que vai até Oran com uma finalidade específica de elaborar trabalhos jornalísticos para fazer a descrição de como vivem os muçulmanos naquela região
da Argélia, e justamente no período em que eclode a peste, a contaminação das pessoas que na maioria de contaminados vão acabar morrendo, depois sofreram com problemas respiratórios, febres, aumento em edema dos gânglios, eles passam a morrer. O Rambert, então, ele se vê na contingência de que a partir do momento em que as autoridades locais decretam a quarentena na cidade de Oran, fechando todas as suas saídas, tanto para os deslocamentos de quem ali está para o exterior, então a chegada de novas pessoas ao território da cidade, isso é totalmente proibido. A gente consegue fazer hoje um paralelo com a nossa situação da Covid-19 no Brasil e na maior parte do mundo, no que diz respeito ao isolamento social, ao distanciamento social, e a análise que se permite fazer com muito significado é a projeção da culpabilidade, sobretudo no aspecto envolvendo a exigibilidade de conduta diversa em relação ao comportamento desse jornalista Rambert. Por que isso? O Rambert tem um desejo incomensurável de voltar à França, onde ele deixou uma noiva porque ele é apaixonado e ele pretende retornar para dar sequência à sua vida, mas nesse meio tempo, a partir do momento em que ele se inclui no grupo de pessoas que estão em Oran fazendo a gestão para minimizar os efeitos até o momento que eventualmente possa superar o problema mais dramático da peste, ele vive um misto. Ele não sabe se fura de maneira criminosa a quarentena imposta em Oran ou se ele permanece até o final, que inclusive pode ser um final extremamente desastroso para ele, porque ele pode vir a ser contaminado e pode vir a morrer também. Então ele vive esse dilema, articula um posicionamento no sentido de burlar essa norma pelo ataque corruptivo aos guardas policiais que fazem a vigilância das saídas de Oran, impedindo assim que qualquer de seus moradores tenham condições de sair do território. Rambert passa então a articular e chega em determinados momentos a propor que seja ali franqueado mediante o pagamento de dinheiro a sua saída do território de Oran. Eu não vou contar essa parte, tá? Se ele consegue ou não furar esse bloqueio através do ato de corrupção, ou se eventualmente ele retoma a ideia de continuar no aspecto solidário junto com os outros integrantes do município que tomam a frente na administração do problema. Então nós podemos dizer que aí existe uma teoria criminológica do Rambert, que implica na exigibilidade ou não da conduta, e muito interessante a partir das premissas filosóficas colocadas por Camus. O existencialismo, que pressupõe o quê? Antes do homem ter uma essência, ele teria uma existência. E essa existência, para Camus, é uma existência absurda, dos absurdos que a vida proporciona ao cidadão. Ele vive naquele dilema. Ele realiza aquilo que ele tem como afecção de retornar ao seu país de origem para cumprir o seu cotidiano, ou ele se insere naquela expectativa de solidariedade em Oran, que está praticamente dizimada pela peste. Esse dilema que envolve um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa ele é uma baliza para ser analisada de maneira muito interessante a perspectiva da culpabilidade no elemento da exigibilidade de conduta ou inexigibilidade de conduta. Será que era razoável se exigir de Rambert que naquelas circunstâncias deixasse de promover o ato de corrupção ao guarda
que vigiava a fronteira da saída de Wuhan? Ou será que esse comportamento deve ser aceitado num padrão de razoabilidade e de racionalidade? Todo esse invólucro me faz pensar que nós poderíamos ter a síndrome de Rambert em diversas situações, principalmente quando você percebe com nitidez um abrupto movimento no sentido de trazer o absurdo da vida que acaba com planejamento, com organização de vida, consequência de cotidiano e que às vezes coloca o sujeito ativo numa contingência de ter que se envolver com a conduta típica. Então, nesse aspecto, é muito rica essa personagem para ser objeto de análise como uma teoria criminológica, ou seja, o absurdismo existencialismo aplicado à criminologia. Esse vasto mundo criado por Camus, que nos oferece peças realmente literárias de excelente qualidade, ele permite sempre que nós tenhamos condições de fazer uma reflexão sob ângulos jurídicos muito importantes e que nos permite crescer muito. Eu aproveito aqui para poder apresentar para vocês a minha obra, O Panóptico no Território das APACs. É um estudo sobre o ambiente criminológico da prisão alternativa ou método de reeducação da APAC, aplicado à teoria do panóptico de Jeremy Bentham. Eu então assim agradeço a atenção do amigo, agradeço a atenção da amiga, foi assim, formidável ter essa oportunidade de expor essa reflexão a respeito dessa obra literária de excelente envergadura. Recomendo a todos, não contei o final, o desdobramento com o personagem Rambert, quero que todos tenham a oportunidade, principalmente agora, nesse período que nós estamos, pelo menos em isolamento social, e talvez possamos ter um tempo maior para a leitura, que nós investamos na análise da obra sempre muito bem-vinda do Camus. Um abraço a todos, um abraço especial ao professor Lélio Calhau, muito obrigado.